Limpa isso, disse Cibele, esposa do milionário, rindo da faxineira ajoelhada no chão, enquanto os cacos ainda estavam espalhados pela cozinha. Neide abaixou a cabeça, começou a recolher a louça quebrada com cuidado e tentou esconder o rosto molhado, sem perceber que Otávio já observava tudo em silêncio do outro lado da ilha. Quando ela ergueu os olhos e viu que ele estava ali, entendeu na mesma hora que aquela humilhação ainda estava longe de acabar. Porque no instante seguinte, Otávio atravessou a cozinha e a voz dele saiu baixa, firme e impossível de ignorar. Chega! Cibele retirou o sorriso do rosto no mesmo momento e endireitou a postura, como se tentasse reorganizar a cena antes que ele interpretasse o que estava vendo. Neide continuou ajoelhada por um segundo, com um prato quebrado entre os dedos, sem saber se deveria terminar de recolher os cacos ou simplesmente desaparecer dali. Otávio olhou primeiro para a mão dela, depois para o chão, depois para a esposa. Ninguém fala com uma funcionária dessa forma dentro da minha casa. Cibele cruzou os braços e respondeu com uma calma estudada. Ela derrubou um jogo inteiro de porcelana. Você sabe quanto isso custou? Neide ergueu o rosto só o suficiente para falar. A culpa foi minha, senhor. Eu me distraí. Otávio não tirou os olhos dela. Você se machucou? Foi só um corte leve. Mostre a mão. Ela hesitou, mas abriu os dedos devagar. O corte não era grave, mas ainda havia sangue perto da ponta do indicador. Otávio puxou um pano limpo da bancada e se abaixou o suficiente para estender a ela. Pressiona aqui. Cibele soltou um riso curto, controlado. Agora ela virou prioridade? Ele nem olhou para a esposa quando respondeu. Neste momento virou. Neide pegou o pano com cuidado, evitando encostar na mão dele, e agradeceu tão baixo que quase não se ouviu. Otávio se levantou e chamou a governanta pelo nome. Noemi, peça o kit de primeiros socorros e providencie a limpeza. E ninguém vai descontar nada do salário dela. Cibele virou o rosto de uma vez. Você não pode decidir isso sem me consultar. Posso, e acabei de decidir. A governanta entrou, percebeu o clima e fez apenas um gesto discreto para que outra funcionária viesse ajudar. Neide tentou continuar no chão, mas Otávio interrompeu. Você vai cuidar desse corte. Eu consigo terminar, senhor. Eu não pedi que você terminasse, pedi que você cuidasse da sua mão. Foi a primeira vez, desde que começara a trabalhar naquela casa, que Neide ouviu alguém falar com firmeza, sem usar dureza. Ela se levantou com cuidado, evitando encarar Cibele, e saiu com Noemi. Quando a porta de serviço fechou, Otávio ficou alguns segundos em silêncio. Cibele foi a primeira a romper. Não me contrarie na frente dos empregados. Ele finalmente voltou os olhos para ela. Então não humilhe ninguém na minha frente. Você está exagerando. Eu vi o bastante. Você viu uma funcionária desastrada. Não, eu vi você rindo enquanto ela juntava cacos com a mão cortada. Cibele puxou o ar, irritada. Você sempre acha que eu sou o problema quando decide aparecer bem na hora errada. Otávio se aproximou só o suficiente para que ela entendesse que a conversa não seria encerrada por vontade dela. Talvez eu tenha começado a aparecer tarde demais. No pequeno banheiro ao lado da área de serviço, Neide lavou o corte em silêncio enquanto Noemi abria a caixa de curativos. Segura firme, disse a governanta com a voz baixa de quem já viu muita coisa e aprendeu a não tornar nenhuma dor maior do que ela já era. Neide assentiu e respirou fundo. Desculpa por isso. Noemi ergueu os olhos. Você está pedindo desculpa por ter sido humilhada? Neide tentou responder, mas não conseguiu organizar a frase. Noemi terminou o curativo e ajeitou a manga do uniforme dela. Não se acostume. Neide soltou um sorriso triste. Eu não me acostumei, só aprendi a aguentar. Aquela frase ficou entre as duas por alguns segundos. Noemi conhecia a rotina da casa, conhecia o gênio de Cibele,
Conhecia também a forma como Otávio havia se tornado um homem ausente dentro da própria residência nos últimos 2 anos, sempre entre viagens, reuniões, almoços de negócios e uma convivência fria que todo mundo percebia, embora ninguém comentasse. "Vai para casa mais cedo hoje", disse Noemi. "Eu resolvo aqui." Neide negou com a cabeça na mesma hora. "Eu preciso do dia completo. Depois do que aconteceu, você ainda quer continuar? Querer eu não quero, precisar eu preciso." Noemi não insistiu. Sabia que aquela resposta quase sempre escondia uma conta vencendo, um remédio faltando, uma passagem contada. Neide terminou o curativo, ajeitou o coque apressado em frente ao espelho pequeno e voltou ao trabalho, mas agora cada passo vinha acompanhado de uma atenção dobrada, como se até o ar daquela cozinha pudesse quebrar mais alguma coisa. Do outro lado da casa, Otávio entrou no escritório, fechou a porta e abriu o sistema interno das câmeras. Não era homem de vigiar empregados. Na verdade, pouco sabia da rotina prática daquela casa. Mas havia algo errado na lembrança do que vira. A posição dos pratos, a distância entre Neide e a bancada, o modo como Cibele apontava para o chão sem surpresa, como se já soubesse exatamente o que encontraria ali. Ele voltou às imagens alguns minutos e assistiu em silêncio. Neide vinha da cristaleira com a pilha de pratos apoiada com cuidado nos braços. Cibele falava ao celular, andando perto demais. Em um movimento curto, quase banal, girou o corpo antes de passar por ela e bateu com o cotovelo na borda do último prato. O desequilíbrio fez o restante escorregar. Neide ainda tentou segurar, mas não deu tempo. O som da porcelana no chão foi imediato. O que veio depois fez Otávio apertar a mandíbula. Cibele olhou para os cacos, desligou o telefone, sorriu sozinha por um instante e só então começou a falar. Ele assistiu de novo. E depois, mais uma vez. O acidente não tinha sido acidente. Quando o celular vibrou com a mensagem da esposa dizendo "Espero que você não transforme isso numa guerra", Otávio não respondeu. Abriu outro sistema, o de despesas da casa. Na pasta de reposições, viu uma sequência que não fazia sentido. Louças, taças, talheres e itens de cozinha comprados repetidas vezes, em intervalos curtos demais para uma casa que vivia com quadro de funcionários fixo e experiente. Havia também descontos lançados contra empregados antigos, demissões por negligência e pedidos de reposição aprovados pela própria Cibele. Otávio ficou imóvel por alguns segundos. Aquilo não era só crueldade. Era método. Quando Noemi entrou para deixar um relatório do dia, ele ergueu os olhos e perguntou sem rodeios: "Quantas pessoas já saíram desta casa por causa de prejuízo doméstico?" A governanta entendeu, pelo modo como ele falou, que ele já sabia mais do que deveria. Desde que Dona Cibele começou a administrar a equipe mais de perto, 6. E sempre com desconto? Quase sempre. E Neide? Noemi hesitou. Ela era a próxima. Naquela noite, Neide voltou para casa com a mão latejando e a cabeça ainda mais pesada do que o corpo. Morava em uma casa simples, bem cuidada, na parte antiga do bairro, com a mãe, Dona Almerinda, e a irmã caçula, Bia, que estudava no ensino médio e dividia o tempo entre a escola e pequenos trabalhos de reforço para vizinhos. Quando abriu a porta, sentiu o cheiro do arroz ainda quente e ouviu a voz da irmã na mesa da cozinha. "Mãe", ela chegou. Almerinda se levantou devagar da cadeira e foi ao encontro da filha. "Você demorou. Aconteceu alguma coisa?" Neide tentou sorrir antes de responder. Só um corte na mão. Nada demais. A mãe segurou o pulso dela com delicadeza, como se já conhecesse o peso escondido por trás daquele nada demais. "Foi no serviço?" Neide confirmou com a cabeça. Bia apareceu logo atrás, preocupada. "Te mandaram embora?" "Ainda não. Mas pensaram nisso", disse a mãe sem perguntar.
Neide largou a bolsa sobre a cadeira e sentou por um momento, cansada demais para sustentar qualquer disfarce por muito tempo. A dona Cibele fez questão de me expor. O doutor Otávio apareceu na hora. Bia arregalou os olhos. E ele fez o quê? Mandou parar. A irmã se animou com a resposta, mas Almerinda não. Homem que manda parar num dia e se cala no outro não muda a vida de ninguém. Neide encarou a mãe em silêncio. Dona Almerinda não era amarga. Só tinha aprendido a não confundir alívio momentâneo com segurança. Trabalhara a vida toda como costureira até a visão começar a falhar, e agora dependia de tratamento para não perder de vez a possibilidade de enxergar com nitidez. Neide sustentava a maior parte da casa e ainda pagava, como podia, os exames, os colírios específicos e as consultas que o posto marcava tarde demais. Bia ajudava no que conseguia, mas ainda era muito nova para carregar o peso que a irmã já carregava há anos. Se eu perder esse emprego agora, a gente desorganiza tudo, disse Neide, mais para si do que para elas. Eu vou dar um jeito, respondeu Bia com a coragem apressada dos 17 anos. Você já dá, disse Neide, segurando a mão da irmã. Sua obrigação agora é terminar a escola. Almerinda voltou para a mesa e serviu o jantar em silêncio. Depois de alguns minutos, perguntou o que realmente importava. Você ainda vai fazer a prova do curso técnico no fim do mês? Neide demorou a responder. Trabalhava durante o dia, estudava à noite quando o corpo permitia e escondia o próprio cansaço, porque tinha decidido, havia muito tempo, que não passaria a vida inteira sendo definida pela necessidade. Queria se formar em administração hospitalar, entrar numa clínica, crescer por competência e construir para a mãe e para a irmã uma vida com menos susto. Vou, respondeu por fim, mesmo se eu precisar dormir menos. Bia sorriu. Você vai passar. Neide olhou para ela e falou com firmeza. Eu não quero só passar. Eu quero sair do lugar onde colocaram a gente. Naquele instante, do outro lado da cidade, Otávio seguia sentado diante da mesa do escritório, revendo contratos e planilhas, enquanto a casa inteira desacelerava. O casamento com Cibele já funcionava como acordo social havia muito tempo. Jantares, aparições públicas, viagens marcadas mais por conveniência do que por vontade. O que nunca tinha acontecido era ele perceber com tanta clareza a extensão do que havia permitido por omissão. Quando Cibele entrou sem bater e o viu cercado de papéis, entendeu na mesma hora o que ele estava fazendo. Você está investigando a sua esposa por causa de uma empregada? A pergunta veio carregada de ironia. Otávio fechou a pasta devagar. Estou tentando entender por que a administração da casa gasta tanto com reposição e desconta tanto de quem trabalhas aqui. Porque eu não sou ingênua. Ou porque você encontrou uma forma confortável de culpar quem não pode se defender? Cibele deu uma risada curta. Você acha mesmo que eu preciso disso? Ainda não sei do que você precisa, mas já vi do que você é capaz. Ela se aproximou da mesa. Toma cuidado com o tom. Você devia ter tido esse cuidado hoje na cozinha. O silêncio entre os dois deixou de ser casamento e passou a ser confronto. Cibele apoiou as mãos na mesa e falou sem elevar a voz. Se você abrir essa porta, não fecha mais. Otávio não recuou. Então talvez estivesse na hora de abrir. Ela saiu sem responder, mas levou consigo uma expressão que ele conhecia bem. A de alguém que não aceitaria perder espaço sem reagir. No dia seguinte, Neide chegou antes do horário e encontrou a cozinha vazia, ainda organizada, como se nada tivesse acontecido. Gostava de começar cedo porque os primeiros minutos do dia eram os únicos em que conseguia trabalhar sem tensão. Mas naquela manhã, nem o silêncio ajudou. Enquanto separava a lista do café e revisava os utensílios, ouviu passos atrás de si. Pensou que fosse Noemi, mas era Otávio. Ele entrou sem formalidade, de camisa clara,
ainda sem paletó, e parou a uma distância respeitosa. Sua mão está melhor? Neide respondeu sem olhar de frente. Está, senhor. Pode me chamar de senhor no trabalho, mas agora eu preciso que você me responda com sinceridade. Ela levantou os olhos pela primeira vez. Sobre o quê? Os pratos não quebraram por sua culpa. Neide ficou imóvel. Eu vi as imagens. O rosto dela perdeu a pouca cor que ainda tinha. Não por medo da verdade, mas pelo perigo que ela trazia. Eu não quero confusão, Dr. Otávio. Quem devia querer era eu. Nem sempre quem pode resolver é quem paga o preço depois. Aquela resposta fez Otávio perceber que o problema era maior do que a cena da cozinha. Ela já fez isso antes? Neide desviou o olhar. Eu preciso desse emprego. Isso não responde. É a única resposta que eu posso dar. Ele entendeu que insistir daquele jeito seria só mais uma forma de pressão. Então, mudou o caminho. Noemi me disse que você nunca faltou, nunca pediu privilégio e ainda assim estava na lista de cortes. Neide fechou a gaveta com cuidado, como se precisasse de uma ação simples para recuperar o controle. Gente como eu sempre está na lista de cortes. Às vezes no trabalho, às vezes em outro lugar. Você fala como se já esperasse injustiça. Eu falo como quem já viu acontecer muitas vezes. Otávio a observou em silêncio. Não havia submissão nela. Havia contenção, disciplina, uma dignidade dura de quem aprendeu a não se desmontar na frente de ninguém. Se alguém estiver te ameaçando, eu preciso saber. Neide respirou fundo. Ninguém precisa me ameaçar quando eu mesma sei tudo o que posso perder. Antes que ele respondesse, o som dos saltos de Cibele surgiu no corredor. Ela entrou na cozinha sorrindo, elegante, impecável e perigosa na mesma medida. Que cena curiosa! Meu marido tomando café tão cedo com a funcionária? Neide se afastou um passo imediatamente. Otávio não. Estamos falando sobre o trabalho. Claro, respondeu Cibele. Neide, depois que terminar aqui, passe no meu closet. Quero rever umas peças para doação. Sim, dona Cibele. O pedido parecia simples, mas o olhar que acompanhou a ordem não era. Neide conhecia aquele tipo de chamada. Nunca vinha sozinha. Quando ela saiu da cozinha mais tarde e entrou no closet, Cibele já a esperava sentada, com uma caixa aberta ao lado e várias bolsas sobre a poltrona. Fecha a porta, disse sem levantar o rosto. Neide obedeceu. O Dr. Otávio pareceu muito interessado em você hoje cedo. Foi só sobre o acidente. Não use essa palavra comigo. Cibele se levantou e andou devagar até ficar na frente dela. Você trabalha aqui porque eu permito. Você continua aqui porque eu ainda não decidi o contrário. Então escuta com atenção. Se o meu marido perguntar qualquer coisa, você responde o mínimo. Se tentar parecer vítima, eu acabo com sua permanência nesta casa antes do almoço. Neide segurou a própria bolsa com força, mas manteve a voz estável. Eu nunca tentei parecer vítima. Ótimo, então continue não tentando. Cibele pegou uma bolsa cara da prateleira, colocou nas mãos dela e falou com desdém. Leve para a área de baixo e registre como separada para doação. E não me dê motivo para repetir o que aconteceu ontem. Neide saiu dali, sentindo que o peito apertava mais do que a mão ferida. No corredor, parou por um segundo para respirar e quase não percebeu Noemi se aproximando. Ela te ameaçou. Neide respondeu com uma pergunta. Se eu disser que sim, o que muda? Noemi olhou em volta antes de falar. Talvez mude mais do que você imagina. O Dr. Otávio está levantando tudo. E se no fim ele recuar? Hoje eu acho mais difícil. Neide não respondeu, mas a forma como protegeu a bolsa contra o corpo chamou a atenção da governanta. O que você está carregando? Só o que ela mandou. Noemi assentiu, mas aquele detalhe ficou guardado.
No começo da tarde, a casa entrou numa agitação fora do comum. Cibele desceu a escada com passos rápidos e chamou todos da equipe principal para a sala de jantar. Otávio foi avisado no escritório e encontrou os funcionários enfileirados, tensos, enquanto a esposa mantinha uma expressão ferida e indignada. Sobre a mesa estava uma caixa aberta. "Sumiu uma pulseira da coleção da minha mãe", anunciou ela. "Uma peça de família, e eu quero isso resolvido agora." O silêncio que se instalou foi imediato. Noemi já conhecia bem aquela estratégia. Otávio conhecia só o suficiente para desconfiar. "Você tem certeza de que sumiu?" perguntou ele. Cibele virou o rosto com frieza. "Você acha que eu reuniria a casa inteira por um engano?" Ela começou a olhar um por um até parar em Neide. "Você foi a última a entrar no meu closet." O rosto de Neide endureceu. "Porque a senhora mandou. E agora a pulseira não está lá." Bia, a copeira mais nova, ficou pálida só de assistir. Noemi respirou fundo. Otávio deu um passo à frente. "Ninguém vai ser acusado sem prova." Cibele respondeu na mesma hora. "Então vamos procurar." Neide ergueu o queixo pela primeira vez desde a confusão do dia anterior. "Se a senhora quer revistar minha bolsa, pode revistar." A coragem com que ela falou alterou o ambiente. Cibele sorriu de lado. "Ainda bem que você facilitou." Otávio observou a cena sem perder um detalhe. Neide colocou a bolsa sobre a mesa e abriu o zíper com mãos firmes. Dentro havia carteira, um caderno usado, canetas, um pote de comida vazio, documentos e um envelope pardo dobrado ao meio. Cibele foi rápida ao puxar o envelope. "O que é isso?" Antes que Neide respondesse, várias folhas escorregaram sobre a mesa. Notas fiscais, recibos, cópias de lançamentos internos, anotações de datas e nomes de ex-funcionários. Otávio avançou um passo e Cibele perdeu a cor. Noemi entendeu tudo no mesmo instante. Neide fechou os olhos por um segundo, como quem percebe que o momento que tentou adiar finalmente chegou. "Eu não ia usar isso", disse ela, olhando para Otávio e não para Cibele. "Eu só guardava porque sabia que um dia iam tentar fazer comigo o que fizeram com os outros." Otávio pegou uma das folhas. Era uma reposição de jogo de jantar comprada dias antes da quebra na cozinha. Outra folha mostrava desconto lançado no nome de uma funcionária já demitida meses atrás por dano semelhante. Havia padrões, assinaturas, datas repetidas, quantias incompatíveis. Cibele tentou recuperar a voz. "Isso não prova nada." Ela mexeu em documentos da casa. Neide respondeu sem tremer. "São cópias do que eu vi indo para o lixo do escritório da administração. Eu guardei porque comecei a entender que não era azar, era costume." "Você está se defendendo com papel roubado", rebateu Cibele. "Eu estou me defendendo com a verdade", disse Neide. Otávio levantou a cabeça devagar e o olhar dele já não tinha dúvida alguma. "A pulseira sumida também faz parte do costume?" Cibele cruzou os braços. "Você vai acreditar nela?" "Neste momento, eu não preciso acreditar. Eu preciso olhar os fatos." Neide respirava com dificuldade, mas não abaixou os olhos. "Eu nunca quis prejudicar ninguém, Dr. Otávio. Eu só não queria sair daqui levando uma culpa que não era minha." Noemi deu um passo à frente. "Eu confirmo o histórico dos descontos." A copeira mais nova, quase num impulso, também falou. "E eu já ouvi Dona Cibele dizer que funcionário com medo custa menos." A frase caiu no centro da sala e ninguém conseguiu fingir que não tinha ouvido. Cibele se virou para a menina indignada. "Você não sabe do que está falando." "Sei do que ouvi", respondeu ela quase chorando. Otávio fechou a pasta de documentos e falou sem elevar a voz. "Ninguém mais toca nas coisas da Neide. Ninguém mais ameaça ninguém nesta casa. E essa conversa não termina aqui." Cibele deu um passo para perto dele. "Se você continuar com esse teatro, eu saio desta casa hoje."
Ele encarou a esposa com uma calma fria, nova até para ele. Se sair, vai ser por escolha sua. Mas antes disso, você vai ficar. Ela franziu a testa. Para quê? Otávio segurou o envelope, olhou para os papéis espalhados sobre a mesa e respondeu diante de todos, sem deixar espaço para fuga. Porque amanhã cedo eu vou abrir cada gaveta da administração, chamar o advogado da família, ouvir um por um, e quando essa porta se fechar, só sai daqui quem conseguir explicar a verdade. Horas depois daquela decisão, a mansão inteira parecia respirar mais baixo, como se cada parede soubesse que a manhã seguinte não seria uma manhã comum. E foi exatamente assim que começou, com Noemi abrindo a casa antes do sol nascer direito, separando registros, chamando o motorista para buscar o contador, organizando sobre a mesa da sala de jantar cada pasta que por anos ficou espalhada em gavetas escolhidas a dedo para que ninguém enxergasse o conjunto, enquanto Otávio já estava de pé desde cedo, sem café, sem reunião externa, sem o costume de fugir para qualquer compromisso que o tirasse do centro do problema. Porque pela primeira vez ele entendia que não bastava mandar, pagar ou assinar. Era preciso ficar, ouvir, conferir e responder. Cibele desceu pouco depois, arrumada como sempre, o cabelo perfeito, a roupa impecável, a expressão controlada, mas sem a mesma vantagem de outros dias, porque agora ela não estava diante de empregados assustados, nem de um marido distraído, e sim de uma mesa montada para separar aparência de fato. Quando viu o advogado da família, o contador independente e duas pastas abertas com comprovantes, ela ainda tentou sorrir de lado. Você realmente levou isso longe demais. Otávio ergueu os olhos. Eu ainda nem comecei. Neide chegou alguns minutos depois, com a bolsa junto ao corpo e a sensação incômoda de que podia sair daquela manhã livre ou completamente sem chão. Porque sabia que quando a verdade encosta em gente poderosa, nem sempre o final é justo. Mas ainda assim entrou. Parou ao lado da porta por um segundo e só se moveu quando Noemi puxou discretamente a cadeira ao lado dela. Senta aqui. Neide sentou. O advogado começou pela parte mais fria, porque às vezes o caminho mais seguro para desarmar mentira é seguir pela contabilidade. Compras, reposições, descontos, advertências, inventário da casa. Em menos de 20 minutos, o contador já apontava o primeiro padrão. Jogos de porcelana lançados 2 vezes em datas próximas. Conjuntos de taças substituídos antes mesmo de qualquer registro formal de dano. Notas aprovadas sempre pela mesma assinatura e descontos cobrados depois, em folhas de pagamento diferentes, como se a casa precisasse receber 2 vezes pelo mesmo objeto. Cibele tentou reduzir tudo a rigor administrativo. Uma casa desse tamanho precisa de controle. O contador respondeu sem emoção. Controle e duplicidade não são a mesma coisa. Noemi foi chamada para falar e não pediu licença para ser firme. Disse que os descontos começaram a aumentar quando Cibele passou a interferir diretamente na administração da equipe, que as advertências vinham prontas, que muitas vezes a explicação já chegava decidida antes de qualquer conversa com quem era acusado e que havia um medo constante entre os funcionários, porque qualquer erro real ou inventado podia custar metade do mês de trabalho. Uma copeira que já não trabalhava mais ali foi ouvida por vídeo e contou, chorando, que passou quase 2 meses pagando por uma travessa que nunca encostou, porque foi avisada de que, se insistisse em se defender, perderia o emprego e sairia com referência ruim. Um jardineiro relatou que ferramentas dadas como extraviadas apareceram depois em uma área privada da casa, mas ninguém devolveu o valor descontado. Outra funcionária antiga contou que pediu demissão quando entendeu que viver sob medo constante estava acabando com sua saúde.
Cibele chamou tudo de exagero, ressentimento e combinação entre empregados. Noemi rebateu com uma frase curta: quem está acostumado a ser silenciado não costuma se arriscar à toa. Quando chegou a vez de Neide, o advogado a tratou com o respeito que ela nunca tinha recebido ali dentro. Perguntou quando começou a desconfiar. Ela respondeu que não foi de uma vez, foi aos poucos, quando percebeu que certos objetos já apareciam em nota de reposição antes mesmo de qualquer acidente visível, quando ouviu histórias parecidas demais de gente diferente, quando viu folhas amassadas indo para o lixo com valores lançados 2 vezes, quando entendeu que naquela casa a culpa costumava descer sempre para o mesmo lado. Eu não queria atacar ninguém, disse ela, com a voz estável, apesar do aperto no peito. Eu só não queria que, quando chegasse a minha vez, eu não tivesse nada para me defender. O advogado perguntou por que ela nunca procurou Otávio diretamente. Neide olhou para ele, depois para a mesa. Porque ele quase nunca estava de verdade na casa. E porque gente como eu aprende cedo que falar sem prova é o jeito mais rápido de perder o emprego. A resposta ficou no ar e ninguém tentou amenizar. Otávio recebeu aquilo sem desviar os olhos, porque era verdade. A parte mais dura veio depois, quando o contador abriu as transferências autorizadas por Cibele para um fornecedor ligado a uma amiga próxima dela, sempre com valores inflados e reposições desnecessárias. E o advogado uniu isso aos descontos lançados na equipe. A senhora confirma sua assinatura? Cibele confirmou. A senhora confirma que essas mesmas categorias de itens foram cobradas novamente dos funcionários? Ela hesitou, e a hesitação bastou. Otávio então fez a pergunta que desmontou a sala. Você acusou pessoas sem prova para justificar prejuízos e manter controle sobre quem trabalhava aqui? Cibele respirou fundo, tentou segurar a postura e, por fim, respondeu o pior que poderia responder. Às vezes era a única forma de manter ordem. O silêncio foi total. Não houve grito, não houve escândalo, não houve exagero, só a certeza de que a verdade finalmente tinha sido dita na frente de quem podia registrá-la. Otávio fechou a pasta, olhou para o advogado, depois para o contador e tomou a decisão ali mesmo. Suspendeu todo o acesso de Cibele às contas da casa, determinou a auditoria completa, formalizou a devolução dos descontos irregulares, bloqueou qualquer gestão dela sobre a equipe e encerrou diante de todos a autoridade que ela exercia sobre a rotina doméstica. Cibele se levantou de uma vez. Você vai me expor por causa de empregados? Otávio permaneceu sentado por mais um segundo antes de também se levantar. Eu vou corrigir o que foi feito com eles dentro da minha casa. Ela olhou diretamente para Neide buscando medo, culpa ou recuo, mas encontrou uma mulher quieta, firme e cansada demais para voltar atrás. Você está satisfeita? Perguntou Cibele com o tom controlado de quem ainda tentava ferir. Neide respondeu sem aumentar a voz. Hoje eu só estou cansada de ter razão sobre o que eu temia. Aquilo atingiu Cibele de um jeito diferente, porque não havia provocação, só verdade. Antes de sair, ela ainda se voltou para Otávio. Isso não acaba aqui. Ele respondeu com a mesma calma. Para esta casa, acabou hoje. Quando a porta se fechou, a copeira deixou escapar o choro que segurava fazia tempo. O jardineiro abaixou a cabeça, Noemi respirou fundo e Neide ficou parada por alguns segundos, sem saber como o corpo devia reagir quando, pela primeira vez em muito tempo, não precisava se preparar para a próxima humilhação. Otávio percebeu isso e, num tom menos formal, perguntou: Você quer ir para casa? Neide levou um tempo para responder. Se eu for agora, vou passar o dia inteiro pensando que ainda falta alguma coisa ruim. Noemi tocou o braço dela. Então, fica só até o medo entender que a porta mudou. Neide assentiu e ficou.
Naquela mesma tarde, Otávio reuniu todos os funcionários da casa na sala de estar, sem mesa entre ele e a equipe, sem roteiro decorado, sem a distância habitual que sempre manteve até quando achava que estava sendo correto. Admitiu que foi ausente, que sua omissão permitiu um ambiente de medo e que isso seria reparado não com discurso, mas com medidas claras, devolução integral de todo desconto indevido identificado pela auditoria, regularização dos contratos, revisão do fluxo interno de compras, canal direto para denúncias, proteção jurídica para qualquer funcionário que precisasse formalizar relato e garantia de que ninguém perderia o emprego por ter contado a verdade. Alguns ouviram aquilo com alívio imediato, outros com cautela. Neide ouviu com o coração apertado, porque sabia que mudança real não nasce em anúncio, nasce na rotina dos dias seguintes. Quando a reunião terminou, Noemi foi cuidar da redistribuição do trabalho. A copeira correu para ligar para a mãe e dizer que talvez finalmente conseguisse respirar. O jardineiro saiu para o quintal com o rosto leve pela primeira vez em meses, e Otávio pediu que Neide ficasse um pouco. Levou-a até o antigo escritório da administração, agora silencioso, e colocou uma pasta azul sobre a mesa. "O que é isso?" perguntou ela com a defesa ainda pronta. "Um encaminhamento médico para sua mãe." O rosto dela mudou no mesmo instante. "Eu não quero favor." Otávio não se ofendeu, porque já esperava isso. Não é favor. É um fundo de assistência da empresa, que quase nunca foi usado como deveria. Noemi comentou que sua mãe está esperando consulta especializada há meses. "Eu pedi que uma equipe revisasse os exames." Neide continuou sem tocar na pasta. "Isso não muda o que aconteceu comigo aqui." "Eu sei. Nem compra minha confiança." "Também sei. Então, por que fazer?" Ele demorou um pouco, como quem escolhe não palavras bonitas, mas palavras certas. "Porque reparar é obrigação, e porque se eu consigo impedir que sua mãe continue pagando pelo que nunca causou, eu devo fazer isso." Neide abriu a pasta devagar. Leu o nome de Dona Almerinda, os exames já analisados, a prioridade para a consulta oftalmológica, a possibilidade concreta de um procedimento capaz de frear a perda de visão. Sentiu a garganta fechar. Passou anos ouvindo que precisava ser forte, e naquele instante descobriu que, às vezes, o mais difícil é permitir que algo bom chegue sem custo escondido. "Eu não sei o que dizer." Otávio manteve a distância respeitosa. "Não precisa dizer nada agora." Ela fechou a pasta e finalmente respondeu: "Obrigada, mas obrigada pelo jeito que isso veio." Quando voltou para casa, Bia percebeu de longe que havia acontecido alguma coisa maior do que o habitual. Dona Almerinda estava à mesa, costurando uma barra simples de pano, com o cuidado de quem já sabia que os olhos não aguentavam tanto quanto antes. Neide colocou a pasta diante das duas e deixou que a irmã lesse em voz alta. Bia leu uma vez, depois outra, depois sorriu com os olhos cheios d'água. "Mãe, adiantaram tudo." Dona Almerinda ergueu o rosto para a filha mais velha. "Foi decisão dele?" "Foi", respondeu Neide, "mas do jeito certo." A mãe fechou a mão sobre a dela. "Homem nenhum corrige anos de erro com um gesto só. Mas tem homem que nunca corrige nada. Isso já diz alguma coisa." Bia se aproximou da irmã e a abraçou com força. "Vai dar certo." Na manhã seguinte, Dona Almerinda foi atendida. Refizeram exames, confirmaram o agravamento da visão por atraso no acompanhamento, mas também deram uma notícia que nenhuma das três ousava esperar tão cedo. Ainda havia muito a recuperar se o tratamento começasse logo. Na saída do hospital, Bia chorava e ria ao mesmo tempo. Dona Almerinda, mais contida, apertou a mão de Neide e disse apenas: "Você não imagina o alívio que é voltar a ver futuro." Neide segurou o choro até o banheiro de casa, onde finalmente deixou o peso escorrer junto com a água da torneira aberta. Chorou pelo medo acumulado,
pela vergonha que engoliu em silêncio, pela exaustão de ter carregado tudo por tanto tempo. E quando saiu, o rosto ainda molhado não trazia fraqueza, trazia espaço. Pela primeira vez em muito tempo, alguma coisa dentro dela tinha espaço para além da sobrevivência. Os dias começaram a mudar de verdade. O ressarcimento caiu nas contas dos funcionários, um por um, com assinatura formal e comprovação. A copeira conseguiu pagar a dívida atrasada da mãe. O jardineiro comprou os materiais escolares do filho sem parcelar. Uma antiga babá, que havia saído com referência ruim, recebeu pedido oficial de retratação e valor corrigido. Noemi retomou a administração da casa com autonomia e firmeza, mas agora com respaldo real. E Neide, ainda cautelosa, percebeu que sua presença deixou de ser lida como a de alguém prestes a ser descartado e passou a carregar respeito. Foi nesse período que saiu o resultado do processo seletivo do curso técnico que ela vinha estudando, escondida entre cansaço, ônibus lotado e noites curtas. Leu o e-mail durante o intervalo, no corredor da área de serviço, e precisou encostar na parede para reler, porque tinha sido aprovada entre os primeiros colocados. O coração acelerou. Os olhos se encheram. A primeira pessoa para quem ligou foi Bia. A irmã atendeu no segundo toque. Saiu? Neide não conseguiu prolongar o suspense. Passei! Bia gritou do outro lado antes de começar a chorar. Eu sabia! Eu sabia! Dona Almerinda pegou o telefone e, com a serenidade de quem sempre soube quem a filha era, disse só o necessário. Agora você começa a viver o que adiou por nós. Noemi percebeu a notícia no mesmo dia. Abraçou Neide na copa e disse com orgulho simples: você merecia isso há muito tempo. No fim da tarde, Otávio apareceu com 2 cafés e o resultado impresso. Parabéns! Neide pegou a folha e o café ao mesmo tempo. Obrigada. Você vai fazer? Vou, mesmo que eu tenha que passar a madrugada estudando. Não vai precisar destruir o resto do seu corpo por causa disso, respondeu ele. A escala pode ser ajustada. Ela o encarou na hora. Eu não quero tratamento especial. Nem eu estou oferecendo isso. Estou oferecendo condições justas para que uma funcionária capaz cresça. Se eu falo tanto em mudança e ignoro o seu futuro, então eu não entendi nada. Aquela resposta desmontou a defesa dela sem humilhá-la. Tudo bem, disse depois de alguns segundos. Mas eu continuo entregando o meu trabalho. Eu nunca duvidei. A nova rotina começou pesada, mas diferente. Neide trabalhava na casa em turno reduzido, estudava à noite e revisava a matéria de madrugada quando o corpo permitia. Havia cansaço, mas não havia mais o peso da humilhação. Havia propósito. Otávio, sem invadir espaço, passou a deixar materiais úteis na copa, artigos, modelos de planilha, exemplos de organização interna, tudo sem alarde. Às vezes perguntava como tinha sido a aula. Às vezes só deixava o material e ia embora. Neide respondia de forma objetiva no começo, depois um pouco mais natural, até perceber que esperava alguns desses momentos. Certa noite, depois que quase todos já tinham ido embora, ela ficou presa em um exercício sobre fluxo operacional. Otávio apareceu na porta, viu as folhas espalhadas e perguntou: "Posso ajudar?" Neide olhou para a própria bagunça de caderno, calculadora e rascunho. Se não vier com solução pronta. Ele se sentou à frente dela, leu a questão e apenas apontou onde o raciocínio estava desalinhado. Ela refez tudo, encontrou o erro e sorriu sozinha. Agora fez sentido. Otávio observou o jeito concentrado dela, o cuidado com os detalhes, a inteligência prática de quem aprendeu a pensar sob pressão. Você aprende muito rápido. Neide fechou a calculadora. Eu aprendo porque nunca tive muito espaço para errar. Ele ficou em silêncio um instante. E eu demorei demais para entender o que isso significa.
Ela levantou os olhos. Está tentando compensar? Estou tentando deixar de ser o homem que percebe tarde demais. Aquela frase ficou entre os dois, não como promessa, como constatação. E foi ali que a proximidade entre eles começou a mudar de forma mais clara, sem impulso, sem exagero, sem nada que parecesse caridade ou confusão. O que crescia era respeito, admiração e uma calma rara. Enquanto isso, Dona Almerinda começava a responder bem ao tratamento. Voltou a costurar peças simples, depois encomendinhas pequenas de vizinhas, depois ajustes mais delicados, e a cada ponto bem dado recuperava um pouco de algo que quase perdeu. Bia terminou o ensino médio com excelente resultado e decidiu prestar vestibular para a pedagogia. Quero ensinar gente que também acha que nasceu atrasada para o próprio sonho, disse um dia. Neide riu e respondeu. Então você escolheu a profissão certa. No curso técnico, Neide passou a se destacar a ponto de ser convidada para auxiliar colegas em trabalhos práticos. O projeto final dela chamou a atenção porque não parecia feito para nota, parecia feito para funcionar. Em vez de teoria distante, apresentou um sistema objetivo de organização ética para equipes domésticas e setores de apoio, com protocolo de registro, proteção a trabalhadores, fluxo de compras transparente e medidas de prevenção contra abuso de autoridade. Um dos professores comentou, isso aqui já é estrutura pronta. Neide ouviu e sentiu um orgulho novo, limpo. Otávio assistiu à apresentação sem avisar que iria. Esperou todos saírem, aproximou-se quando ela recolhia os papéis e disse com sinceridade que não precisava de enfeite. Você foi a melhor da turma. Neide sorriu, emocionada, mas com os pés no chão. Fui a mais preparada pela necessidade. Também a mais competente, respondeu ele. Foi no estacionamento da instituição, cercados por carros simples e luz branca demais, que eles tiveram a conversa que definiu o que havia entre os dois. Otávio não se aproximou além do necessário. Neide, eu não quero entrar na sua vida do jeito errado. Ela segurou a pasta do curso contra o peito. Então, não entre errado. Eu gosto de estar perto de você, disse ele. E sei que isso poderia soar confuso depois de tudo o que aconteceu. Eu não quero que pareça culpa, gratidão ou desequilíbrio. Quero clareza. Neide demorou, porque para ela sentimento sempre precisou passar primeiro pelo filtro da segurança. Se um dia eu achar que você está confundindo as coisas, eu vou dizer, certo, mas eu também não vou fingir que nada mudou. Ele esperou. Perto de você, continuou ela, escolhendo cada palavra. Eu não me sinto menor, e isso muda muita coisa para mim. Foi ela quem deu o primeiro passo. Ele apenas segurou a mão dela, com calma, como quem entende o valor do consentimento e do tempo. A relação começou assim, adulta, sem fantasia e sem pressa. Otávio concluiu a separação com discrição e responsabilidade. Não tentou reescrever o passado, nem pintar de dignidade aquilo que existiu por conveniência durante tempo demais. Assumiu o que precisava ser assumido e seguiu. Neide, por sua vez, foi sendo chamada cada vez mais para ajudar na reorganização de um setor de apoio interno de uma das empresas dele. Não porque era próxima dele, e sim porque era boa. Conhecia a falha prática. Sabia enxergar onde o papel dizia uma coisa e a rotina fazia outra. Entendia o peso de uma gestão que humilha e a diferença concreta que surge quando o trabalhador conhece seus direitos e deveres com clareza. Em reuniões, dizia frases simples que iam direto ao ponto. Ninguém rende melhor com medo. Controle não é abuso. Funcionário respeitado erra menos porque trabalha com segurança. Essas frases começaram a circular pelos corredores da empresa. Gestores mais antigos se surpreenderam com a firmeza dela. Coordenadores passaram a consultá-la antes de implementar mudanças internas. Noemi, que também foi chamada a colaborar em treinamentos, via aquilo com satisfação discreta.
Você foi feita para organizar o que está bagunçado, disse um dia. Neide riu. A bagunça me treinou demais. A aproximação com Otávio cresceu junto com a parceria profissional, mas sem que trabalho e afeto se confundissem de forma irresponsável. Ele esperava o horário certo para chamá-la para jantar. Ela aceitava quando queria, recusava quando precisava descansar, e em nenhum momento se sentia pressionada. Nas conversas, descobriram o que não cabia em relatórios. Otávio contou sobre a solidão de uma vida cercada de conforto e vazia de vínculo verdadeiro. Neide falou dos anos em que confundiu resistência com obrigação, como se descansar fosse luxo e sonhar fosse imprudência. Ele ouvia, e esse ouvir, para alguém que viveu muito tempo sendo mandada, tinha um peso enorme. Em uma dessas noites, já sentados dentro do carro em frente à casa dela, Otávio perguntou: "Você ainda pensa naquele dia da cozinha?" Neide olhou pela janela antes de responder. "Penso, mas hoje penso menos na humilhação e mais no que quase perdi por causa dela. Se eu tivesse saído daquela casa acusada, talvez desistisse do curso, talvez minha mãe continuasse esperando o tratamento, talvez minha irmã largasse tudo para trabalhar. Não foi só um dia ruim, foi um quase para a vida inteira." Ele ficou em silêncio. "E em mim naquele dia?" perguntou depois. Neide virou o rosto para ele. "Penso que você apareceu tarde, mas apareceu antes que fosse tarde demais." Otávio assentiu. "Eu aceito essa verdade." "Então está tudo bem", disse ela, "porque eu não preciso de um homem sem falha. Preciso de um homem que saiba corrigir o que errou." Foi naquela noite que ele a beijou pela primeira vez, com cuidado e maturidade, sem nada de impulso vazio. Não foi uma cena para impressionar ninguém. Foi o começo calmo de duas pessoas adultas que sabiam exatamente o valor de um gesto respeitoso. Meses depois, surgiu a ideia que mudaria o destino de muita gente. Depois de todas as revisões internas, Otávio decidiu criar um centro de capacitação e empregabilidade para trabalhadores de serviços domésticos e apoio operacional, algo que saísse do papel bonito e realmente funcionasse. Chamou Neide para conversar. "Eu não quero uma inauguração para foto. Quero estrutura, processo, acolhimento, resultado, e quero você à frente disso." Ela negou na hora. "É grande demais." "Não é", respondeu ele. "É só maior do que o espaço que sempre deixaram você ocupar." Neide pediu tempo. Voltou 2 dias depois com um caderno cheio de anotações, cronograma inicial, dúvidas práticas e uma lista de prioridades. "Se for para fazer, vai ser sério", disse. "Tem que ter orientação jurídica, formação prática, apoio para quem chega sem saber nem por onde começar, e não pode ser lugar onde trata um trabalhador como número." Otávio sorriu pela primeira vez na reunião. "É por isso que tem que ser você." O centro começou a nascer ali. Noemi foi convidada para compor a supervisão operacional. Bia se ofereceu para ajudar em programas voltados a jovens aprendizes e reforço escolar. Dona Almerinda, cada vez melhor da visão, passou a acompanhar a evolução do projeto com o orgulho quieto das mães que não precisam ocupar o centro da cena para saber que fizeram parte da fundação de tudo. Neide liderou a estruturação com a mesma seriedade com que sempre conduziu a própria vida. Criou protocolos de acolhimento, manual de boas práticas, fluxo transparente para encaminhamento profissional, sistema de registro que protegia tanto contratantes quanto trabalhadores e, acima de tudo, uma cultura simples. Ninguém entraria ali se sentindo invisível. A inauguração aconteceu quase 1 ano depois daquele dia na cozinha. Havia trabalhadores, ex-funcionários da mansão, parceiros, professores, vizinhos, gente tímida na fila, gente emocionada na primeira fileira. Quando Neide subiu ao palco, não levou discurso longo nem frases de efeito. Disse apenas o que precisava ser dito. Que dignidade não é prêmio.
que trabalho não combina com humilhação, que pessoas que limpam, cozinham, cuidam, organizam e sustentam rotinas também sustentam vidas e merecem formação, direito e respeito. Foi aplaudida de pé. Otávio falou depois, mas foi breve. Eu ofereci estrutura. Quem deu sentido a isso foi ela. A partir dali, a vida deixou de ser apenas resistência e virou construção concreta. O centro cresceu, novas turmas foram abertas, relatos começaram a chegar de mulheres que conseguiram emprego formal sem medo, de homens que finalmente assinaram um contrato justo, de jovens que decidiram estudar depois de participar dos programas. Bia passou em pedagogia e iniciou a faculdade com a mesma coragem que sempre admirou na irmã. Dona Almerinda voltou a costurar por gosto, aceitando encomendas pequenas e sorrindo cada vez que terminava uma peça sem forçar os olhos. Noemi virou referência no centro e Neide passou a ser reconhecida por mérito, liderança e seriedade, não como exceção, mas como profissional sólida. O relacionamento com Otávio amadureceu junto com tudo isso. Não houve exagero, houve parceria. Houve presença, houve construção. Quando ele a pediu em casamento, fez isso num domingo simples, no quintal reformado da casa de Dona Almerinda, depois de um almoço tranquilo, enquanto Bia fingia arrumar a mesa só para ouvir melhor, e a mãe observava da janela com um sorriso que dizia tudo sem uma palavra. Otávio segurou as mãos de Neide e falou com a honestidade que ela sempre exigiu dele. Eu não quero te prometer fantasia, quero te prometer presença, parceria e verdade, todos os dias. E Neide sorriu com os olhos marejados, mas firme como sempre. Então eu aceito. Casaram-se meses depois em uma cerimônia pequena, cercados por quem realmente fazia parte da história deles. Noemi chorou sem vergonha. Bia se emocionou do começo ao fim. Dona Almerinda abraçou Otávio antes de entregar a filha e disse baixinho para que só ele ouvisse: agora cuide dela do jeito certo, porque ela passou anos cuidando de todo mundo. Ele respondeu apenas com um vou sincero e cumpriu. O centro continuou crescendo, outras unidades começaram a ser planejadas e Neide passou a orientar mulheres que chegavam desconfiadas, tensas e acostumadas a esperar o pior. Dizia a elas, sem transformar nada em discurso decorado, que estudo muda destino, que trabalho digno exige respeito, que aceitar ajuda certa não diminui ninguém e que nenhuma necessidade justifica humilhação. Em uma tarde comum, algum tempo depois do casamento, ela entrou sozinha na cozinha do centro para verificar o café de uma turma nova. Viu as xícaras alinhadas, a equipe tranquila, o chão limpo, ninguém falando baixo por medo, ninguém olhando para objetos como se qualquer um deles pudesse virar acusação. Ficou parada um instante até sentir Otávio se aproximar em silêncio. Pensando em quê? Perguntou ele. Neide olhou em volta, depois para a própria mão. Aquela mesma mão que um dia recolheu cacos tremendo no chão de uma cozinha luxuosa enquanto era humilhada. E agora assinava projetos, coordenava equipes, abria portas para outros e construía futuro para sua família. Depois olhou para a mãe conversando com Bia na recepção, para Noemi,